a Cleni Mel, que vai contar pra gente a história dela, junto com a Ruth, são mães que estão participando aqui com a gente. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. E a gente também recebe aqui o psicólogo Alexandre Brito, que a gente já estava aqui fofocando antes, tem cada assunto, tem cada coisa pra gente falar sobre isso. Polêmicas. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, Cleni, vou começar com você. 2 filhos. Boa tarde a todos. 2 filhos. E aí, como é que foi? Você tem experiência com a saída de um, não é isso? Isso. Eu tenho um que aos 12 anos deixou a gente. E na época não doeu porque eu tinha uma preocupação maior. Eu tinha que cuidar do mais novo com aquela história do câncer que ele já teve aqui contando para vocês. Então, a ficha na hora não caiu. Por quê? Porque a mente já estava voltada num problema muito maior. Mas depois que foram crescendo e tudo, dá sim aquela sensação do vazio. E como é que foi quando a ficha caiu? A gente tenta levar o pensamento para outra coisa, se distrair com outra coisa, porque não tem volta da situação. Cada um escolhe o caminho que quer seguir, né? E, consequentemente, depois que ele nos deixou, eu vim para o Espírito Santo. Então, quer dizer, eu vim para mais longe ainda. Então, quando você olha, é uma situação que você não tem como reverter, então você respira, assimila e vai viver. É obrigada a encarar de frente, né? Mas lá no cantinho, todos os dias, tem sim aquele vazio do que saiu. Oh, meu Deus. Tem. Ruth, você entende também desse sentimento, né? Eu entendo porque minha última filha, né, a Ravena, eu sou mãe de 5 filhos, né? Os outros 3 já se casaram, já têm a vida deles. E eu tô com a Ravena hoje, que casou, né, no dia 24 agora de agosto. E quando a gente foi se despedir, né, que ela foi, além de ter casado, ela foi embora para o Rio Grande do Sul. E assim, só de falar assim, a gente já sente aquele aperto no coração, né? Tem isso, né? Então, além da mudança da rotina, ainda foi para longe foi ainda. Foi para longe, acompanhar o esposo, né? Porque o esposo teve que fazer uma mudança de lugar, né, para trabalho. Então, a Ravena casou, né, com 24 anos agora e foi embora. E no dia que eu fui levá-la para o aeroporto, para viagem, né, eu ainda não tinha sentido, né, minha filha vai. Minha filha vai embora. Assim, quando eu cheguei em casa, eu já não consegui mais dormir mais de novo, né, porque foi muito cedo, né, que eu levei ela de madrugada. E já fui fazer um café, já fui tentar fazer outras coisas, mas mesmo assim eu não consegui e começou aquele desespero de perdi minha filha, meu coração começou a doer muito e eu nunca tinha sentido assim essa dor no coração como eu senti esse sábado que eu a levei, né, para a viagem. E assim, eu senti uma perca da Ravena, foi como se eu estivesse sentindo uma pessoa indo embora e não voltando mais. Foi uma perca assim de para sempre. Aí aquilo ali foi me dando um desespero e eu falei, não, minha filha vai voltar, ela só foi para morar no Rio Grande do Sul, vai ser um lugar que eu vou também um dia passear, né, para vê-la. E aquilo ali foi muito forte, eu chorei muito, meu coração ficou muito abalado e eu chamei a pequena, né, de 19, eu falei, meu Deus, por que sua irmã foi para tão longe? Me ajuda, como Alexandre, eu tô ouvindo um relato de um luto, né? Gente, o que explica? Olha o tamanho da dor dessa mãe. Foi uma dor que eu senti muita dor. Hoje eu estou mais tranquila, a gente se fala todos os dias, né, pelo WhatsApp, ou vídeo, né, chamada de vídeo hoje. Mas, assim, esse dia o meu coração, parecia que eu não tinha coração. Alexandre, por mais que os pais criem os filhos para o mundo, né? Para o meu filho crescer, ser independente, ser um profissional maravilhoso e se bobear lá em tal país onde ele sempre sonhou, mas na hora do vamos ver, olha aqui, as mães sofrendo. O que explica isso? Sofre. Vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, os termos que elas usaram para explicar essa saída, na primeira vez que você fala, ela diz assim, ele nos deixou. Eu ouvi, eu mergulhei aqui em mim, eu falei, que dor. Nos deixou. Quando você usa essa expressão nos deixou, mostra como você vive essa experiência. Então, a palavra nos deixou é como se a experiência fosse de abandono. Nos abandonou ou morreu.
né? Mas o que morre, você falou bem do luto, é justamente uma vida que não volta mais. Então, essa convivência da mesma maneira, essa rotina, os hábitos, né? Tudo aquilo não retorna mais, né? Uma mudança que a gente tem que fazer as despedidas, mas é uma despedida de alguém que está vivo e que você não necessariamente vai perder o contato. E a gente sente muito, Roberta, quando você tem uma função e você não se prepara para trocar essa função. É que nem um trabalho, porque também dá trabalho ser pai e ser mãe. Então, você vai se aposentar, vamos dizer assim, no trabalho ou como pai e mãe. Apesar de que não existe aposentadoria, a gente é sempre pai e mãe. Você, às vezes, não se prepara para isso. E é como se eu só soubesse ser mãe. Isso é muito comum, a gente, por exemplo, receber esses casos para atendimento. Eu só soube ser mãe a vida toda, principalmente pessoas com educações ali dos anos 70, dos anos 80. Fui mãe a vida inteira, agora não estou com os meus filhos em casa, me vem esse vazio que eu não sei o que fazer, a minha existência perde mais sentido, pode desenvolver, inclusive, em alguns casos, essa depressão, que é esse vazio que eu não consigo encontrar outro lugar, porque eu sempre fui dedicada a isso. Então, quando a gente fala então, dessa síndrome do ninho vazio, que não é uma patologia, não é uma doença, não é um diagnóstico formal, é só uma expressão para explicar um pouco esse acontecimento, a gente tem o luto e tem esse vazio. O que fazer com isso? É a sua possibilidade de se reinventar, é a sua possibilidade de viver uma outra vida, é a sua possibilidade de olhar um pouco mais para você, que muitas vezes isso não acontece. Às vezes são o quê? Renúncias por tantos anos que quando você tem esse espaço para você, você não sabe o que fazer. É aí que está a questão do luto. Então, o luto é essa despedida de uma vida que não volta mais para uma nova vida. Então, mas não quer dizer que quem saiu de casa, você não vai ter ainda um novo modo de conviver. Tem muita gente sofrendo aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Roberta. Eu quase morri quando tive que me separar da minha única filha. Só de lembrar eu choro horrores, é muito triste. Tem gente dizendo, eu estou preparando o casamento do meu filho que vai ser agora, no próximo dia 20. Né? Na próxima semana eu já estou sofrendo a ausência dele, antes mesmo de sair de casa. Outra mãe diz, Roberta, quando os filhos saem é difícil, porém precisamos estar preparados, porque um dia eles vão embora, né? E como pais, a gente sente o vazio, mas a gente tem que estar feliz na conquista deles. Outro relato que chegou aqui, boa tarde, Roberta, eu sofri um pouco mais, meu esposo sofreu muito quando minha filha casou, isso há 6 anos. Calma que a gente vai falar também sobre os pais, hein? Tem gente dizendo, eu ainda estou sofrendo muito, já tem 5 anos que o meu filho casou e minha filha vai fazer 2 anos, mas é triste demais, ou seja, essa mãe mesmo depois de 5 anos continua sofrendo demais pelo relato, né? Outro relato aqui, Robertinho, eu passei por isso, dói demais, minha filha única de 25 anos casou, eu quase morri, precisei até da ajuda de um psicólogo. Luciano Faé, nosso querido chefe, está sempre aqui com a gente no Espaço Gourmet, também mandou um recado. O meu tem 3 aninhos e eu já estou sofrendo. Isso é interessante porque a gente vê homens, maridos, pais também sofrendo. Será que sofre tanto quanto as mulheres? Será, Alexandre? Olha, essa é uma questão cultural mesmo, né? Porque assim, quando você fala de mãe, nós temos uma sociedade em que é muito mais comum a mãe ser aquela pessoa que olha a mochila da criança depois da aula, que acompanha, e se tem um problema na escola, liga para a mãe acaba sendo responsabilizada, se tem separação, a mãe fica com os filhos, etc, etc. Os pais estão hoje, né, os homens estão começando a entrar nesse mundo de um outro modo, né? Isso é um enfrentamento permanente e constante. E sim, isso acontece também com pais, existem pais solteiros também, etc., que ficam com os filhos, com a guarda. Então, assim, é uma questão que hoje o masculino tem muita dificuldade com os afetos, que aprende a engolir choro, a não mostrar afeto, não mostrar fraqueza. Mas dizem que o pai com a menina, ele é mais apegado e a mãe com o menino. Né? Será que essa relação também influencia desse relato aqui? Sim, pode acontecer isso sim, tá? Mais comum mesmo ter esse tipo de relação, ainda que não seja a regra geral, né? Mas pode sim. Aí tem também a questão do pai ciumento, dessa coisa ali de tentar evitar que tenha aquela notícia assim, a menina cresce um pouquinho, entrando na adolescência, vai dar notícia para o pai que está gostando de um menino, é o fim do mundo, né? Então, aí casar então, sair de casa. Nossa, tem todo um sofrimento. É um luto. E é entender, Roberta, que o filho não é posse.
né, não é assim meu, né, no sentido de que vai viver para mim ou que vai depender de mim para sempre. E é muito importante que os pais entendam isso, que a autonomia dos filhos foi uma boa educação que eles deram. Bom demais. A capacidade deles saírem de casa, se virar sozinhos, é um resultado, um efeito de uma excelente educação. Então, sofre, mas se dá para ter duas coisas ao mesmo tempo. A tristeza da saída, da despedida e a alegria desse novo mundo e de ter feito um bom trabalho. Cleni, o que você descobriu assim? Então, poxa, acho que isso vai me trazer uma outra alegria. O que você acabou, então, depositando mais a sua energia? Então, eu nunca me apeguei muito aos pontos negativos da vida. Logo assim que Mateus foi, não vou falar partiu não, tá, doutor? Que o Mateus foi, as palavras? Eu descobri oportunidade quando no Espírito Santo. Quando ele seguiu. 12 anos é muito cedo para seguir a vida. Quando ele foi, eu vim para o Espírito Santo e era tudo novo, entendeu? Eu vim de uma região não litoral, então chega aqui é praia, é tudo. Então, eu tive outras coisas que preencheram. Agora, pior que o Eliabe vai ver isso. Quando chegar a vez de Eliabe sair, eu não vou sofrer tanto. Por incrível que pareça. É carne e unha comigo, mas não vou. Porque já está vacinada? Eu acho que é porque eu já criei para isso. Como o Mateus foi muito cedo, eu já criei para... Eu me fiz para viver sem Eliabe. Tanto que ele ficou agora 19 dias fora de casa. Só uma noite que eu tive companhia. O restante, eu fiz questão de ficar sozinha. Perfeito. Falei, não, eu vou ficar sozinha. Perfeito. É a minha realidade. Sim. Deixa eu ver aqui com a Ruth, porque já saíram vários. E aí, o sentimento é diferente de um filho para o outro quando sai? Ou sofre tudo igual? É diferente, é diferente. A minha primeira, né, que é filha do coração, quando casou, já vivia para lá com o esposo, né? E o meu rapaz, né, o meu mais velho, casou, foi tranquilo e ele estava precisando mesmo de casar, porque ele precisava de alguém para cuidar dele, porque eu já tinha cuidado muito. Tem isso também. Outra pauta, Adriana Marques. Aí veio o Tiago, né? O Tiago casou, separou e está vivendo uma vidinha dele agora, que ele quer, né? E agora veio a Ravena, que foi assim, arrancou meu coração e levou junto com ela. Mas eu trouxe ele de volta. E eu me apeguei agora para não sofrer muito também, né? Eu me apeguei agora e comecei uma academia. Uau! Que foi o que me deixou muito bem. E assim, eu estou depositando tudo na academia, a falta que ela está me fazendo. E ela está me fazendo bem agora, né? Porque... Tá vendo? Mesmo de longe, ela está incentivando a mãe. Que bom. Agora eu estou com a minha pequena, né, de 19 anos, junto comigo. Porque daqui a pouco vai ser a próxima. Mas já vai para o seu terceiro ano de namoro, né? Então, assim, prestes, vou ter outra casando, né? Mas vou esperar mais um pouquinho, vou segurar. Tá certo. Ó, a gente está aqui com exemplos inspiradores. A outra que, então, aproveitou mais a praia, aquela ali a academia. Então, bora focar a energia em outras coisas. Obrigada, gente, pela presença de vocês, Valeu. tá? Uma boa tarde.